Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, o verso 5. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você nesse dia. Estamos felizes porque mais uma manhã o Senhor nos presenteia em podermos ver o sol, termos ao nosso lado a nossa família, podermos sair para as nossas atividades. E nessa manhã nós sempre começamos estudando um capítulo da Palavra de Deus. Quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Tessalônica, no capítulo 3, o verso 2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmando-vos e exortando-vos. Tenha certeza uma coisa, que todo líder espiritual, se ele não puder estar presente para atender às necessidades da sua comunidade, dos seus liderados, das suas ovelhas, ele sempre terá uma visão espiritual como o apóstolo Paulo teve. Ele não tinha condições de estar ali com os irmãos em Tessalônica, mas a visão do apóstolo Paulo de pastoreio nos ensina hoje. Ele enviou o ministro Timóteo. Ele sempre vai encontrar alguém para que possa lhe auxiliar nas suas atividades de pastoreio para com o seu rebanho. Se ele não tiver condições de enviar alguém, devido a algumas circunstâncias que impeça de que alguém possa lhe representar, ele vai ter condições de enviar um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, escrever uma carta, de alguma forma que ele se comunique com aqueles que carecem da sua orientação. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo, além de enviar Timóteo, o pastor Timóteo, o apóstolo Paulo também envia uma carta como sendo uma forma de orientar e ensinar os irmãos como é que eles deveriam proceder. O líder também, ele terá tempo para poder interceder pelos seus liderados, pelas suas ovelhas, apresentá-los diante de Deus como Moisés mesmo fazia. O que Moisés fazia no deserto era um pedido, e Deus sabia perfeitamente que a ação do líder movia o coração de Deus. Era uma forma de expressar para Deus a necessidade do seu povo e do líder expressar que ele estava dependendo do seu Criador. Portanto, o líder também será um homem de oração que irá apresentar as suas ovelhas diante do Senhor. E o líder não pode se esquecer de que ele tem que apresentar as verdades de Deus ao povo. É uma necessidade que todo líder tem que ter. Ele não pode entender que as suas ovelhas são suas de propriedade. Deus lhe concede a oportunidade de cuidar dessas ovelhas porque pertence a Deus. Portanto, por pertencer ao Senhor, é necessário comunicar as verdades que o dono da obra, o dono dessas ovelhas, gostaria ou quer comunicar às suas ovelhas. Portanto, todo líder tem que ter essa consciência. Quando apresentar as verdades à igreja, às suas ovelhas, ele reconhece perfeitamente que essas verdades não são suas, mas são as verdades do proprietário, que é o Criador. A comunhão experimentada pelos irmãos ali de Tessalônica foi algo que foi exemplar para todas as outras igrejas que estavam ao redor. Eles não simplesmente passaram a seguir os ensinamentos, mas eles buscavam a Deus a cada dia. Eles começaram a viver uma vida de oração. Passaram a ter momentos de comunhão dentro da igreja. Os relacionamentos da igreja de Tessalônica eram relacionamentos que eram modelo para outras igrejas. Os irmãos viviam em paz, viviam unidos. Passaram a praticar as obras das doutrinas, das verdades que estavam na Bíblia. Eles não eram simplesmente estudiosos da Bíblia, não estudavam a Bíblia para ter conhecimento, mas estudavam a palavra de Deus e deixavam que a palavra de Deus transpirasse através dos seus poros. A comunidade conseguia perceber, ao ponto que a maneira como a igreja de Tessalônica vivia começou a incomodar a sociedade da sua época. E começaram a perseguir os irmãos de Tessalônica. E vejo que hoje, quando nós passarmos, e é a nossa obrigação, é o nosso dever, nos dias em que nós nos encontramos, viver as verdades que nós conhecemos na palavra de Deus, em algum momento a sociedade será incomodada com a nossa vida. Não tem como luz e haver harmonia com as trevas.
Portanto, ou nós influenciaremos ou seremos influenciados. Mas aqui o apóstolo Paulo exorta a sua igreja de Tessalônica a permanecerem firmes, seguindo a Deus nas suas orientações, para que a igreja continuasse incomodando a sociedade. A prova é clara que o apóstolo Paulo ele envia Timóteo para que pudesse ser um bálsamo, ser um auxílio para aquelas pessoas que estavam passando por sofrimento de perseguição por viverem a verdade. É intuito de Satanás fazer com que aqueles que são fiéis às verdades do Senhor desistam dessas verdades, não sigam ao Senhor, parem pelo meio do caminho. Satanás tentará com todas as suas forças tentar impedir que os verdadeiros fiéis filhos de Deus vivam essa verdade. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14, que o seu maior objetivo, que é Satanás, é destruir os que hão de herdar a salvação. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão rugindo, procurando alguém para devorar. Satanás busca incessantemente alguém para que possa destruir, tirar do caminho estreito, para que não encontre a salvação. O livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 12, fala: sabe que pouco tempo lhe resta. Portanto, ele tem feito de todas as coisas para tentar, de fato, destruir o remanescente de Deus, dividir, acabar com a fé, destruir a fé na palavra de Deus, diminuir aquilo que eles poderiam crer como sendo verdade do Senhor. E Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e ele tem feito de todas as coisas para, de fato, destruir aqueles que estão seguindo as verdades do Senhor. O Senhor nos chama, amigo, a cada dia a sermos reparadores de brechas. Fomos chamados como uma família. As nossas famílias podem e precisam testemunhar dessas verdades. O pai, a mãe, os filhos. Fazendo isso, tenha certeza que a igreja terá um impacto poderoso sobre a comunidade. O mundo precisa ver nas famílias que estejam solidificadas na verdade, vivendo essa verdade. Um caráter que não agride, mas que ora e chora pela salvação de todos aqueles que estão sofrendo e vivendo em dificuldades nesse mundo. Eu creio que o tempo já chegou para que se cumpra o que a senhora Ellen G. White fala no seu livro Eventos Finais, na página 157. Ela diz o seguinte: alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidadosos e indiferentes que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para que por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados para trás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Ellen G. White, Eventos Finais, página 157, e é o que nós estamos vendo. Há quantas pessoas que nós imaginávamos que seriam fiéis e iriam seguir essas verdades, mas muitos estão abandonando os caminhos do Senhor. Mas é como ela mesma está falando. Deus mostrou a ela que outras pessoas ocupariam o lugar daquelas que acreditávamos que poderiam herdar a salvação. O que nós temos que fazer é termos cuidado com nós mesmos, com a nossa vida. Nós não podemos perder a nossa oportunidade e a nossa coroa. Precisamos nos manter seguros ao lado do Senhor. É por isso que a cada manhã nós somos convidados a viver e a reavivar a nossa fé na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse capítulo tem muitas lições a nos ensinar. É um livro muito rico, é uma carta muito rica e nos ensina que nós não podemos lidar com a igreja, os líderes não podem lidar com a igreja como se fosse apenas números frios, como uma mera estatística. Fere diretamente o evangelho prescrito e deixado por Deus através da sua palavra. As pessoas que estão na igreja são seres humanos que precisam ser tratadas como vidas ganhas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O crescimento que um líder deve prezar, e todo líder deve prezar pelo crescimento da sua igreja, da sua comunidade. Deus nos deixou nesse mundo para que nós pudéssemos crescer e alcançarmos o mundo todo. O Senhor não espera que a mensagem ficasse apenas com a nação de Israel, porque se fosse dessa forma, seria um pensamento egoísta. Mas o pensamento de crescimento não pode ser apenas quantitativo, tem que ser também qualitativo. É necessário levar a igreja a amar ao Senhor. É necessário levar as ovelhas a viverem uma vida de comunhão com o Senhor. É necessário levar a igreja
abrir o seu coração a Deus através da oração, com palavras de gratidão. Todo verdadeiro líder, ele precisa promover o amor entre as ovelhas que estão dentro do aprisco. Aqueles que estão dentro da igreja precisam viver num ambiente de amor, amável. Quando o líder não consegue promover um ambiente sadio de amor, de comodidade para suas ovelhas, a tendência natural é deixar espaço para que o lobo possa roubar as suas ovelhas. Elas fujam do aprisco, não consigam permanecer dentro dele. Portanto, nessa manhã, nós que fomos chamados pelo Senhor, que fazemos parte do povo remanescente de Deus para os últimos dias, para os momentos que nós estamos vivendo na história dessa terra, nós temos essa responsabilidade de promover essas verdades dentro da nossa comunidade, da nossa família também. E eu quero pedir a Deus nessa manhã que eu e você, nós possamos ser ministros do Senhor para promovermos essas verdades aonde o Senhor permitir que nós possamos estar. Oremos a Ele clamando pelo Seu Santo Espírito para que essas verdades possam renovar a cada dia a nossa caminhada ao lado do Senhor. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu chamado a cada um de nós. O Senhor nos chama a promovermos essas verdades aonde nós estivermos. Conduza a nossa vida, abençoe a nossa caminhada, nos prepara para que nós possamos muito em breve nos encontrarmos contigo nas mansões celestiais. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que sobre nós Ele levante a sua face. É o meu pedido e a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.